meus amores do quarto ano B, hoje vamos para mais uma aula de História. Estamos falando do período colonial no Brasil. Olha só, meus amores, a aula passada aprendemos sobre o ciclo do ouro, que foi o período da exploração das minas de ouro. E isso ocorreu muitas revoltas, e essas revoltas marcaram a história, uma pela violência e outras pela formação dos ideais de independência, que aconteceria alguns anos mais tarde. Hoje vamos aprender sobre as revoltas. Elas são 6, meus amores. Vou falar sobre a revolta de Beckman, a revolta dos Emboabas, Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos e Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana ou revolta dos Alfaiates. Olha só, meus amores, é muita revolta, não é verdade? Mas preste atenção, vou explicar sobre cada uma delas. Vamos começar pela revolta de Beckman. Essa revolta, meus amores, ocorreu no Maranhão, no ano de 1684. Tudo começou em 1640, quando foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão, que tinha como objetivo administrar os preços e a distribuição de alimentos. Daí, crianças, a criação Companhia de Alimentos gerou altos preços, diminuiu o custo dos colonos e gerou a escassez de alimentos. Além disso, crianças, ocorreu a proibição da escravidão indígena, que tinha o apoio dos jesuítas e companhia. Os jesuítas queriam o fim da escravidão indígena, porque eles queriam catequizar os índios, e a companhia apoiava o fim da escravidão indígena, porque ela queria promover a escravidão africana. Então, em 1684, os irmãos Beckman comandaram uma revolta. Os revoltosos, crianças, tomaram o forte de São Luís e expulsaram os jesuítas. As tropas da coroa portuguesa impuseram a violenta repressão. E assim, essa revolta de Beckman fracassou. Vamos agora para a Guerra dos Emboabas. Meus amores, ocorreu na atual Minas Gerais, em 1707 a 1709. Vamos ver as suas causas. Os paulistas descobriram as minas de ouro. Eles acharam-se no direito de explorá-las exclusivamente, como a Pro já mencionou em uma das aulas sobre eles. E um dos chefes foi Fernão Dias Pais Leme. E lá ele encontrou abundantes jazidas de ouro. Então os paulistas começaram assim a explorar. Porém os forasteiros, que eram pessoas vindas de outros lugares, chamados pelos paulistas emboabas, também queriam o direito de explorar o ouro dessa região. Foi daí, meus amores, que no ano de 1707 começou a surgir, meus amores, os primeiros conflitos entre os paulistas e os emboabas. Crianças, o principal episódio dessa guerra foi o Capão da Traição. Professor, e o que foi mesmo o Capão da Traição? Olha só, meus amores, os paulistas foram encurralados e se entregaram com a promessa de que suas vidas fossem poupadas. Mesmo se rendendo, os emboabas massacraram os paulistas. Com isso, aumentou ainda mais as tensões. E para impor a ordem, a coroa portuguesa tomou duas medidas importantes. Criou a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, e que levou a categoria de São Paulo de vila para a cidade. E também devolveu as minas que pertenciam aos paulistas e que foram tomadas pelos emboabas. E esta guerra durou até 1709. Agora, meus amores, vamos falar das guerras dos mascates. Essa guerra, crianças, ocorreu em Recife, em 1710. Olha só, meus amores, depois da expulsão dos holandeses, em 1654, o povoado de Recife se destacou como um promissor centro comercial em 1703. Esses mascates ganharam o direito de se candidatarem aos cargos da Câmara de Olinda. Os holandeses
crianças, representado pelos decadentes, senhores de engenhos, se opuseram a essa medida. Aí, em 1709, Recife foi elevada à categoria de vila e o governador de Pernambuco transferiu para lá sua residência. Inconformados, eles invadiram Recife em 1710 e tentaram matar o governador, que escapou. Olha só, meus amores, vamos agora falar da revolta de Felipe dos Santos, que também, meus amores, ocorreu em Minas Gerais, em 1720. Olha só, crianças, depois que a coroa portuguesa assumiu o controle da região de Minas, ela criou as casas de fundição. A coroa portuguesa assumiu o controle das regiões de Minas Gerais, depois da Guerra dos Emboabas, como já falei para vocês anteriormente. Daí, meus amores, a população começou a se revoltar com a cobrança indiscriminada de impostos por parte da coroa. Os mineiros, chefiados por Felipe, exigiu que fechasse essas casas de fundição, para assim diminuir os impostos. Daí, crianças, o conde de Assumar, nome de Dom Pedro Miguel, sem condições de enfrentar os revoltosos, negociou algumas propostas, procurando ganhar tempo. Olha só, crianças, o português Felipe Santos foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Vamos para a Inconfidência Mineira. Esta criança ocorreu no ano de 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. E seu objetivo principal era a independência dessa capitania. Olha só, meus amores, eles queriam libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república na capitania. Os inconfidentes eram pessoas muito ricas, mas havia pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido como o Tiradentes. Este sabemos que ele foi enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo foram colocadas em postes pendurados para que todos pudessem ver o que tinha acontecido com Tiradentes. Isso aconteceu, meus amores, porque ele havia traído seus companheiros. Agora vamos para a revolta dos alfaiates. Olha só, meus amores, sendo considerada a mais social das revoluções no período colonial, pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu com a insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil. Os critérios eram libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república e acabar com a escravidão. Melhorar, assim, as condições de vida das pessoas mais pobres e aumentar o soldo dos soldados. Daí, a revolta foi descoberta e aplicaram penas mais duras. Os líderes dessa revolta foram condenados à morte. Então, aqui falamos sobre as 6 revoltas. Agora, meus amores, vamos para comunidades de afrodescendentes.